RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Na Pelada. No programa Na Pelada de hoje eu tenho a honra de receber o ex-zagueiro do Grêmio, campeão da Libertadores, campeão mundial, Baidec, por favor. Tudo bem, Baidec? Prazer, fica à vontade. Obrigado. E aí, Baidec, encerrando a carreira, não no Grêmio, mas no Belenenses, né, sendo campeão, inclusive, né, pelo Belenenses. Tu já pensava em ser treinador, já estudava para ser treinador e depois também para empresário? Como é que aconteceu tudo isso? Aconteceu naturalmente. Eu acho que na carreira minha, sempre a preocupação minha pela minha liderança, pela minha postura, sempre pensei em dar encaminhamento como treinador. Essa que é a verdade. No Belenenses fiz os cursos necessários na UEFA, tem o 4º nível, né, que dá para você trabalhar como nos clubes europeus, e eu acho que foi um dos primeiros aqui do Brasil que por eu sempre ter essa preocupação. Vai daí que o 4º nível é o maior. É o maior que tem. Só para a galera de casa ficar situado. É o 1º, 2º, 3º e 4º que dá direito a treinar até seleções na Europa. Depois, consequentemente, tive sempre acompanhando uma boa relação com os presidentes, com os treinadores, que tenho até hoje, que é importantíssima a relação humana. Tive o convite de um grupo da Espanha, que até hoje é um grupo forte, que é o Grupo Bahia, para colaborar em Portugal. Aí, vai dar que enquanto você aguarda um clube para treinar, nós podemos dar essa possibilidade, que foi ótimo, porque assim, além da minha relação, vi muitos jogos e acompanhando pessoas que eles mandavam para observar jogos em Portugal. Nesse meio tempo, o José Veiga, o empresário fortíssimo, na altura tinha 70%, 80% da seleção portuguesa, me observava, nós tínhamos uma boa relação, assim, e me convidou para trabalhar nessa empresa. E eu me senti muito feliz e comecei o trabalho, né, acompanhamento dos atletas, treinadores, César Maldini, enfim, grandes treinadores da Europa que vinham ver jogos em Portugal. Porque sempre o mercado português proporciona, claro, pela proximidade, outros países, né? Sempre para vir ver jogos e levar esses jogadores. E entre eles também havia esses jogadores de altíssimo nível, como o Figo, Rui Costa, Paulo Bento, Paulo Souza, enfim, na empresa. Gabriel Xavier, enfim, vou citar tantos aqui. Claro, era uma geração excelente. Nós conseguimos fazer várias negociações, entre elas uma maior da história naquele momento, que era o Figo, porque o Florentino Pérez, que é um grande presidente, uma humildade enorme, declarou que ele, se ganhasse as eleições no Real Madrid, buscaria o Figo, pagaria a multa rescisória no Barcelona. Ninguém acreditava e ele ganhou. E fez isso. Então, e acabou dando certo. Deu tudo certo, então foi um orgulho acompanhar o Figo, muito tempo também, várias reuniões sempre, porque tinha muitos clubes interessados e o próprio Barcelona. Né? E assim começou a acontecer o segmento, né, do meu trabalho, até eu sair depois e começar meu trabalho só na Champions League. Como é que foi a tua saída do Grêmio, né? A tua saída do Grêmio para o Belenenses? A gente estava conversando nos bastidores, tu estava acertado com outro time, né? A questão do Grêmio, onde que, computando todos, eu já tinha 10 anos de Grêmio, depois retornei de Portugal, completando entre base e júnior, em torno de 11 anos. Então é uma segunda casa minha, né? O Grêmio Futebol Porto Alegrense, no qual trabalho com todos os clubes do mundo, mas realmente a história, né? E a minha própria carreira foi 11 anos no Grêmio e 5 no Belenenses praticamente. Depois, claro, tive ainda um tempo curto do CSA, mas, enfim, no final da minha carreira. Mas são clubes que realmente me projetaram praticamente todo o meu tempo jogando. E a minha saída do Grêmio faz com que em 87, depois de uma cirurgia no joelho, em fevereiro, em março,
vem o Felipão, vem do Juventude de Caxias junto com o Celso Barros, Celso Rotti, como preparador físico. E aí foi uma situação inesquecível também na minha carreira, porque eu ainda de muleta, depois de 15 dias da cirurgia, ligamento cruzado, onde eu fui recorde de recuperação, 3 meses e 15 dias, hoje o pessoal fica 8 meses, 3 meses e 15 dias. Aí em 15 dias que eu estava após a cirurgia, eu saio do vestiário do Grêmio, no Estádio Olímpico, e vejo a relação dos convocados para o Grenal. E lá está meu nome, e eu de muleta. Eu voltei, digo, eu acho que deve ter sido algum engano, né? Aí bati na porta, Baidecão, o que houve? Felipão, posso falar contigo? Pode. Eu acho que houve um engano aí na convocação, né? Não houve não, Baidec. Tu vai me ajudar a ganhar meu primeiro clássico Grenal fora do campo. Já sei da tua história, da liderança, dos títulos, vencedor, que tu vai me ajudar. Então foi uma situação marcante na chegada do Felipão e ele me convocar para o primeiro clássico Grenal, mesmo eu de muletas, foi para a concentração, foi 3-0, se não me engano. Então aí tem uma história também de mesmo estando fora da equipe, ajudando sempre pela minha performance de relação com os jogadores, com os treinadores, né? E tanto aqui como Portugal também. Uma construção, né, de capitania, né? Já desde essa época aí. Imagina, se ele te convocou logo para um Grenal e ficar fora para fazer, digamos, a gerência e fazer aquela parte vitoriosa, né? A parte mental mentalizando os jogadores, né, do que é um Grenal, do que é uma decisão de um título, do que é... Naquele momento não era decisão ainda, mas era o primeiro clássico do Felipão. Ele estava chegando do Juventude, né, era a primeira grande oportunidade num clube grande como o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então essas são umas histórias, como no Belenense também, né? O Belenense com o Marinho Pérez, eu chego lá, o primeiro ano, 3º lugar, que nunca mais teve, o Belenense teve em 3º lugar nesses últimos 30 anos. E também um título em cima do Porto, que tinha sido campeão europeu, 87, isso foi em 88, 89. Depois ganhamos do Sport com o Rodolfo Rodrigues, com o Ricardo Rocha, do Hélio, Silas, Silvinho, enfim, vários jogadores, né? Tanto o Paulinho Cascavel, enfim. E ganhamos 3-1 e fomos para a final com o Benfica. Benfica favoritíssimo, né? Com Moser, Ricardo, Valdo, Elzo, enfim, muitos jogadores daqui, jogadores da seleção portuguesa. Ganhamos 2-1 também, então foi inédito na minha história também de ganhar seguidamente de 3 clubes. Fazendo e ganhar no Grêmio e no Sport, né? Os maiores títulos. No Belenense. No Belenense. Então são 2 clubes que eu levo no meu coração, porque são 11 anos de Grêmio e 5 do Belenense. São clubes assim realmente que eu, para o resto da minha vida, vou ficar torcendo. E claro, e trabalhando com todos e torcendo para que os jogadores, mesmo em outros clubes, possam se dar bem, né? Porque é importante também vocês também saber gerir e fazer a gestão, né? Chancela Baidec no Grêmio e no Belenense, marcando história, fazendo história. Baidec, vamos para o nosso primeiro quadro, o quadro Com Quem Você Jogaria uma Pelada. E vamos então à nossa primeira foto, é a Graciane Barbosa. A Graciane Baidec, ela tem um grande preparo físico, é uma pessoa que se prepara muito na musculação e dizem que ela bate um bolão. Tu jogaria uma pelada com a Graciane? Sem dúvida nenhuma, porque jogo ainda, de vez em quando faço umas peladas aí com meus ex-colegas ou próprios amigos. Por que não vou fazer? Ainda mais uma mulher que com uma performance dessa, né? Com uma performance dessa e que sabe jogar bem, então por que não vou? Dizem que ela sabe jogar, eu nunca vi jogar. Sei que, mas dizem que ela bate um bolão, né? Mesmo que ela seja razoável, alguns ensinamentos ela pode ter aí. Vamos lá, nossa próxima foto. Esse foi um cara muito importante na vida do Baidec. Ele convocou o Baidec, ele esteve por 3 vezes à frente da seleção, por 3 jogos, né? O Eduardo Antunes, Edu Antunes, irmão do Zico, e ele então convocou o Baidec. O Baidec teve a sua presença no jogo Brasil 1, Uruguai 0. Perfeitamente. Certo, são 3 jogos que foi uma convocação num grande momento, 84.
fomos terceiro do Brasileirão, empatamos com o Fluminense aqui e tomamos um gol de pênalti lá e jogou Fluminense e Vasco a final. E o Edu era treinador do Vasco também, estava num grande momento da sua carreira. Fez a convocação, que na altura era muito mais difícil, alguns jogadores do Sul, né, que não tem os meios de comunicação hoje e as observações que tem hoje. Claro. Fez com que eu fiquei muito feliz e sempre foi um sonho, e é um sonho de qualquer atleta, chegar à seleção brasileira. A primeira partida, os 4 centrais foram convocados, Oscar Moser e eu, Ricardo Gomes. Fomos a jogar com a Inglaterra no Maracanã, eu fiquei na reserva, o Brasil perdeu. Com a Argentina, entendeu? Os convocados fui eu, Renato Gaúcho, aqui de Porto Alegre. Contra a Argentina, 0-0, aí o Renato até, num chute, ele acertou o goleiro da Argentina, foi expulso. Todo mundo queria mandar ele embora para Porto Alegre, e aí sempre tive, pela grande relação também que eu tive sempre com ele, falei com o Gilson Guedes, que era o diretor e o treinador, e falei, olha aqui, ó, é importante que ele vai nos acompanhar até Curitiba, mesmo que não possa jogar, porque voltar nesse momento, e aí foi junto com nós a Curitiba. E nesse jogo eu joguei e ganhamos 1-0, quer dizer, mesmo assim, na seleção participei de um jogo e ganhamos do Uruguai 1-0, o Uruguai também que tinha um timaço, como sempre, né? Essa camiseta tu guardaste? Guardei até hoje, tenho guardado até hoje, entendeu? Acho que é uma relíquia, né? E a participação na seleção brasileira é uma marca, né? Depois de 85, com o Minelli que estava cotadíssimo para a seleção, e eu numa fase estupenda, fomos campeões aqui gaúchos, né? E ele pegou a camisa minha, nem sabia, pegou a assinatura de todos, olha, Baidec, o que tu fez por mim? Porque eu estava fora da final e eu com 50%, 60% de capacidade, os médicos me falaram que eu estava fora, mas eu mentalmente sempre fui muito forte. E joguei e ganhamos os dois turnos, o primeiro turno e esse era o segundo turno. E ele pegou a camisa, pegou a assinatura, foi para o Corinthians, mas a indicação dele para a seleção brasileira estava praticamente cotadíssimo. Infelizmente depois não foi. Mas ele falou, Baidec, por tudo que tu fez por mim, eu vou lembrar de você indo para a seleção brasileira. Mas são histórias da vida, né? 85, depois 86 voltou o Espinosa, fomos bicampeões, tricampeões com o Filipão, enfim, depois aí eu fui para Portugal. Vamos lá que tem mais gente aqui, vamos lá. Esse cara aí, Mazzaropi. Esse é um parceirão, é um goleiro extraordinário, continua com uma grande relação. Tem uma estrela de campeão também, um goleiro que falhava pouco, é uma simplicidade nos seus movimentos, porque o goleiro que enfeita muito, muitas vezes tem, e ele tinha... Chamado balaqueiro, né? Então o Mazzaropi sempre vai ser um grande ídolo também, e até eu brinco muito com ele, né? Que na nossa época, com eu e o Hugo de Leão, não precisava nem goleiro atrás. Né? Mas é um grande goleiro, foi importantíssimo, como todos, na conquista. Ele falava, não deixa chutar? Falava assim? Não. Tem goleiro que fala, né? Teve goleiro que fala, e nós jogamos com ele no Grêmio também, que ele dizia, não deixa chutar. E tudo. Mas o Mazzaropi, e quanto mais ele tinha ele trabalhava muito, entendeu? Tinha sempre um perfil que se dedicava muito com a torcida. Para mim sempre foi um dos maiores goleiros da história do Grêmio, com certeza. E além das grandes conquistas que ele teve. Com certeza. Vamos lá, nossa próxima foto. Esse cara aí deve ter sido cobrado, né, o Baidec, pela torcida gremista, né? Por quê? Poxa, coração batendo, e trouxe ainda para o maior rival grande jogador como o Furlan, né? É uma história, um ser humano extraordinário, né? Eu sempre até hoje mantenho contato com a família. O Diego Furlan, para que o torcedor sempre vai lembrar dessa história, o Diego Furlan, eu peguei o documento do presidente do Grêmio, na altura era o Paulo Doni, presidente do Dr. Paulo Doni, e também do presidente do Internacional, que na época, se não me engano, o Luigi. Consequentemente, cheguei no Uruguai, coloquei os dois documentos para que ele definisse, porque os dois tinham interesse, né? Sem que uma coisa profissional. Claro. E eu disse, olha aqui, coração e razão, você que escolhe, né? Grêmio Internacional. O Grêmio, como ia mudar a direção, né? Eles tinham aprovado a contratação do Diego Furlan, e o Internacional
se movimentou de uma forma mais ágil, mais rápida, com o falecido Fernandão, que era diretor, enfim. E eu acho que foi uma grande contratação. Fiz um trabalho de 3 meses com todo o sigilo, com todo entre grandes negócios que eu já fiz na minha vida. E o Diego Furlan, me orgulho muito, porque as pessoas até hoje falam, mas eu trouxe o Diego e ainda... Ele foi o goleador do Campeonato Gaúcho. Ele foi campeão, goleador, melhor jogador do Campeonato Gaúcho, jogando sempre fora do Beira-Rio, atuando numa equipe que estava se ajustando, porque o estádio se lembra muito bem que a maioria dos jogos que o Diego Furlan fazia em Novo Hamburgo, Caxias. Tinha o Damião no ataque também. Tinha o Damião, né, que é uma performance diferente de fazer uma tabela 1-2. Não que ele seja ruim, não, mas é que o jogador de jogo, é um jogador com muita qualidade. De cruzamentos para a área. E o Diego Furlan aí foi colocado mais ajudando a marcar os laterais, onde que ele sempre, a performance dele foi em definições. Ele foi um jogador que foi bota de ouro no time da Espanha, se não me engano, no Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, e também foi no Vila Real e no Atlético de Madrid. Foi bota de ouro na Europa. Então, quer dizer, um jogador com uma performance da Copa do Mundo, né? Então... E uma qualidade, tanto que até hoje ainda ele estava na China, Hong Kong, jogando, e foi campeão, foi ídolo, entendeu? Porque é um ser humano que se cuida muito, entendeu? Eu acho que talvez naquele momento, no enquadramento do Grêmio, seriam como o Grêmio com mais posse de bola, talvez ele se enquadrasse mais no estilo do jogo do Grêmio. Mas foi o Internacional, entendeu? E ficou pelo menos uma passagem curta, mas também deu um título, fez gols e foi... As pessoas podem falar, cada um tem suas opiniões, claro, né? Mas tá aqui o Baidec para esclarecer, né? Entendeu? Mas sempre porque o Grêmio na altura não teve a capacidade de desenvolver essa situação. Próxima foto, vamos lá. Esse cara aí, Magath, jogou contra ti, claro, né? E essa camisa, na final do Mundial, né? Capitão da equipe, Félix Magath, era da seleção alemã, capitão, e também hoje treinador, né? E a camisa tenho ainda orgulho de guardar, que era o principal jogador do Hamburgo, né? Mesmo depois de ter perdido... Mesmo de dar umas porradas nele e ter ganho o jogo, mas conseguimos pelo menos se entender, e com o intérprete, né, na altura, e conseguimos que ele, no final do jogo, ainda veio até o vestiário do Grêmio e trocamos a camisa mesmo, né? É uma grandeza. E eu até... A televisão e o jornal Record de Portugal quis fazer uma reportagem, mas não coincidiu quando ele estava trabalhando no Bayern de Munique, que veio jogar com o Benfica, né, para nós se encontrarmos. Não tive a possibilidade, mas um dia a gente se encontra, entendeu? Sem problema nenhum, entendeu? Fica aí o convite, mas foi um dos maiores jogadores da seleção e do Hamburgo, né? Não tem dúvida nenhuma. Com certeza. Fez o gol decisivo, né, contra a Juventus do Platini, do Boniek, para que pudesse ser campeão europeu e depois jogar com nós a final do Mundial. Beleza, vamos à próxima imagem. Rita Cadillac. Rita Cadillac hoje acho que não está na sua melhor forma física, né, como preparação física, mas na tua época ela estava, né, porque tu jogava. Foi uma mulher sempre com uma performance, com um corpo belíssimo. Jogaria uma pelada com ela? Jogaria, não tem dúvida nenhuma. Hoje eu não sei como é que ela está, né? Mas se pudesse retroceder... Se pudesse retroceder, não tinha problema nenhum. Se ela mandar umas fotos antes, né? Vamos lá, nossa próxima imagem. Sula Miranda também. Sula Miranda era a rainha dos caminhoneiros. E é o nome da minha esposa, Sula, entendeu? É verdade. Minha esposa, Sula também. Já estou há 40 anos, 11 de namoro e 30 de... Não, 10 de namoro e 30 de casados. Portanto, isso eu falo para as pessoas, mas ela fala que em casa líquido é 5, né? Mas a Sula que está em Lisboa, está em Portugal e consequentemente a Sula Miranda também foi uma mulher com um belíssimo corpo e também a mulher com um belo preparo físico, né? Vamos lá, nossa próxima imagem.
E não, esse cara não é o... Eu tinha brincado aqui que era o Mazzaropi, ia vir antes do outro Mazzaropi, porque o nome do goleiro Mazzaropi foi de acordo com o comediante Mazzaropi. Mas até hoje nós ainda brincamos muitos, e foi verdade, do comediante que virou o nome do apelido do Mazzaropi, né? Pela cara também do Mazzaropi, que é parecida, né? Foi no Vasco, né? No Vasco da Gama. No Vasco da Gama que ele recebeu o apelido. Mas foi um grande comediante também, extraordinário, como o Mazzaropi foi um grande goleiro também. É esse nome... da sorte, viu? O pessoal aqui em casa quer botar um apelido, tá aí. Essa menina aí, que hoje não é mais menina, Madonna. Madonna também, dizem que aprendeu a jogar bola com um brasileiro que ela acabou namorando, né? Agora me fugiu o nome do rapaz. Ele era DJ, enfim. E aí, joguei uma pelada com a Madonna? Não tem dúvida, uma grande artista, uma cantora extraordinária, entendeu? Que é inesquecível para várias gerações, né? Madonna, pela performance, pela grande voz que ela tem. A Madonna deixou muito homem suspirando, ainda deixa, acredito. Ainda deixa. Vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta, não sai daí. Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Na Pelada. Hoje eu tenho a honra de receber Baidec, ex-zagueiro do Grêmio, empresário. O pessoal que estiver aí precisando de um empréstimo, é amigo do Baidec, o homem tá com algo feito, o homem tá bem, né, Baidec? Pelo menos dá para se manter por um longo tempo, né? Mas é trabalhando sempre, é trabalhando sempre, fazendo aquilo que eu gosto, né? Eu acho que sempre tive êxito como jogador e também como empresário pelos vários países, vários negócios nesse mundo. Adoro o que eu faço, meu filho trabalha comigo, também tem uma capacidade enorme, Jorge William Baidec, entendeu? E temos essa parceria juntamente com a Champions League, né? Com os meninos que é o Fernando Souza, Felipe e o Thiago. Por sinal, o Thiago Veiga também, que lembra o Veiga que eu trabalhava. Toda uma turma boa demais. É uma turma muito boa, que dá para confiável, fazendo sempre observações e atento ao mundo do futebol, né? Porque hoje tem que estar, não com muitas pessoas, mas pessoas capazes e confiáveis, né? E qualificadas para que você busque jovens e proporciona muitos negócios para jovens treinadores, jogadores com mais idade, enfim, já nessa história minha, já longa, já fiz e proporcionei muitos. Tem que colocar no seu jardim sempre a estátua do Baidec e agradecer todo dia. Viu, gurizada? Ó, fica a dica aí, é melhor segurar o emprego, viu? Vamos lá então pro nosso quadro, Pepe, já tirei a vela! Pepe, já tirei a vela. Pepe, já tirei a vela, obviamente tem relação com o Chapolin, mas principalmente com o Pepe Guardiola, que para mim um dos grandes treinadores, não só do momento, mas de todos os tempos. E ele, além de um grande treinador, voltado para a parte tática, também para a parte mental. E a tua vinda aqui, Baidec, vai ser muito bacana. Por quê? Porque tu é um empresário, tu busca jogadores para empresariar, e eu, nesse quadro, eu busco sempre dar uma oportunidade para o guri da base, que daqui a pouco não consegue se concentrar, ele acaba ficando pressionado, tem daqui a pouco a presença de empresários, de olheiros, final, semifinal, importante, precisa jogar, daqui a pouco está estourando idade. O que tu poderia dizer como jogador e também como empresário, né, Baidec? Porque tu viveu os dois lados, viveu a parte de se concentrar, né, como tu se concentrava para os jogos, e também o que tu busca vendo um jogador da base. Eu acho que a experiência ela é ótima e um aprendizado de muitos anos de convívio, de vestiário, com vários treinadores, vários jogadores e, enfim, dirigentes. Todos eles tu tem algo sempre positivo que tu guarda. E hoje, na minha função, acima de tudo, adoro ver jogos, não importa se é da Champions League, da Seleção Brasileira,
Eu vi o futebol, o Brasileirão, o Campeonato Português, campeonatos europeus. A mulher não incomoda? Não, a mulher, ela está em Lisboa, né? Quando eu estou em Porto Alegre, mas claro, quando eu estou ao lado dela, ela já fica assistindo as novelas. A minha também. Ela me entende perfeitamente, entendeu? Porque sabe que também é o que nós gostamos. Claro, uma vez ou outra também tem o convívio familiar, que é fundamental, né? Assiste uma novela, né? Não faço companhia, mas porque a novela tem que ter um segmento, né? Mas não quer dizer que nós não fizemos companhia, claro, assistimos algumas, só que o tempo, né, a disponibilidade de viagens e um segmento, então procuro sempre estar focado nos jogos, na minha profissão e nas notícias do mundo também. Claro. Adoro ver política, como estão a economia, enfim, também um pouco fiz 2 universidades aqui em Porto Alegre, né, fiz a Sociologia na PUC, fiz a licenciatura curta, também fiz a Educação Física no IPA, e adoro ter conhecimento, relações e cada vez mais um aprendizado. Em relação à questão também dos jovens, isso é uma questão mental. Hoje a grande maioria dos pais querem que seus filhos sejam jogadores. Pelo menos é uma forma agradável no meu ponto de vista, porque mesmo não tendo condições, mas indicando que eles possam ser jogadores, eles vão para o lado do esporte. Faz com que, seguindo com seus estudos, possam, tendo sucesso nas suas carreiras ou não, mas já estão num caminho que é benéfico, né? Para a saúde, de drogas e etc. Mais companhias. Né? Mais companhias. Então, eu acho que é benéfico isso também quando os pais, vendo seus filhos, já querem se espelhar num ídolo e tal. Quanto à atividade de um jovem, ele muitas vezes, já aconteceu em inúmeras situações, né, de filhos de 10 anos me ligaram da Europa, porque eu fico um tempo em Portugal, um tempo aqui, tenho um escritório aqui, enfim, ando bastante. Os pais me ligaram, vieram no meu escritório aqui em Porto Alegre, marcamos um dia, e veio um menino de 10 anos, de uma cidade do Paraná. Ele olhava para mim assim, eu digo, meu Deus, o que eu posso proporcionar para uma família, né? Porque eu não conhecia o menino, né? Só vim conhecer aquele dia. O que eu falei para ele? Eu falo sempre para essa família e para os outros, para que dão seguimento mais próximo das suas casas, né? Ou na escola, porque todo mundo aqui no Rio Grande do Sul é Grêmio Internacional. Isso, exato. Parece que não, mas eles podem jogar nos seus clubes até os 10, 11, 12 anos. E claro, se tiver destaque, possibilidade, aí sim passar para um clube maior dimensão. Mas até aquela idade, uma idade que tem que ter uma performance, um alicerce familiar. Depois, consequentemente, 13, 14 anos, aí já começa a ter uma certa definições. Claro que ainda há muito tempo, de 14, 15, 16, aí já tem sim umas definições do que poderá acontecer no futuro, desde que ele tem... Funil, né? O famoso funil. E mentalmente também ser forte, né? Porque muitas vezes os pais, é normal, né? Os pais acham que seus filhos são os maiores, são fã da craques, tudo. Tem pais que não perdem um treino, tem pais que deixam das suas... Enfim, tudo fazem para os seus filhos, claro. É favorável, só que muitas vezes atrapalham no sentido de também não chamar atenção no erro e não ter um conhecimento. Então é importante que aos professores, ou empresários, pessoas que tenham conhecimento de uma performance que já passaram, né? Porque eu também surgi na base, vim numa cidade, Barão de Cotegipe, uma cidade pequena e também... foi levar o nome de Baidec para o mundo também, mas sempre com muito trabalho. Passei por Erechim, Ipiranga de Erechim, com 17 anos, enfim. E tudo isso aí foi um crescimento e trabalho, e mentalmente tu ultrapassar as barreiras que vão surgindo na profissão. Então tu imagina um menino de 10, ele tem muito ainda que passar. Claro. Eu sempre digo, então, no colégio, numa escola, próximo das suas casas, porque tem o alicerce familiar, do que se distanciar muitas vezes e aí ter uma performance diferente. Mas Baidec, na questão da concentração para um jogo, digamos para o menino, o que tu falaria hoje para o menino curto e grosso? Olha, tu te concentra ou tu não fica tão pressionado, vai ver uma TV, fica na rede social, o que tu falaria?
Bom, primeiro, eu acho que a concentração para um jovem, se ele não é responsável com uma idade, né, praticamente não tem concentrações, a não ser viagens, né, que tem, por exemplo, Taça BH, aqui no Brasil, Taça São Paulo, entre inúmeras oportunidades que hoje se tem nos clubes maiores, né, de maior dimensão. O atleta tem que estar focado e, principalmente, descansar o corpo, né, porque tu fica tão ansioso. Depende do comandante, do dia a dia, mentalizar ele, que ele tem uma performance boa e que no dia seguinte, na hora do jogo, ele esteja focado, mas também com a sua capacidade mental para enfrentar aquele desafio. Ficar tão pressionado, agora, se tu é pressionado desde pequeno, o menino não dorme à noite, entendeu? Alguns que não têm uma ligação e consequentemente ficam... hoje nas internet, todo mundo descansa, mas aquele que quer vencer, não tenha dúvida nenhuma que ele descansa, ele já fica no amanhecer já pensando no jogo, pensando o que ele vai fazer, ganhando excelente, porque ele tem que fazer a autocrítica dos erros que teve, e tendo uma derrota ele vai ficar triste, mas a vida segue, né? Nós temos sempre um segmento da sua performance futura, né? Então, há diversas situações, principalmente, eu sempre digo, os pais têm que confiar em alguém que possa ter conhecimento, ter credibilidade, né? Porque eu em Portugal vi inúmeros pais me ligar, Baidec, meus filhos estão aí, o empresário que levou, largou eles aí, entendeu? Eu, enfim, pago a passagem, pago tudo, então não vão nessa, porque é tudo... muitos pais querem fazer de tudo pelos filhos para que eles tenham sucesso, então vende carro, vende coisas e larga na mão de pessoas sem competências que se aproveitam daquele momento. Chega em Portugal, fica no hotel, gasta seu dinheiro, no momento ele deixa os meninos lá. Então já em 30 anos que tenho de Portugal, já me aconteceu muitas situações, né? Ainda os empresários e os pais, principalmente os pais, falam, olha, que qualquer coisa procura o Baidec lá, mas procura já no momento já, entendeu? Mais favorável, um momento, né? já desfavorável para aquele momento, a situação. Mas são exemplos, né, que vai ter, claro, entendeu? Claro, agora, principalmente os pais que cuidem muito das pessoas, as pessoas que muitos pode ter capacidade financeira enorme, mas pessoas que muitas vezes, não vou citar exemplos aqui, que se drogam e que os pais acham que tá com fulano de tal, que tem uma capacidade financeira enorme, mas no fundo vai ver, é uma pessoa que tem vícios, que a sua grandeza não vale praticamente nada, entendeu? Porque vão deixar... Então a confiança de entregar um filho para alguém, entendeu? Sempre tem que pensar muito no que ele já fez, na sua história, na sua estrutura familiar, para que possa ter um segmento para seus filhos. Não é só a parte profissional, né? Não é só a parte profissional. É a parte a grandeza do ser humano, né? Do todo. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vem com o quiz Grenal. Vamos ver se o Baidec vai bater aí o Fabiano, o Cláudio Miro e por último o Lauro. Chegaram a 70 pontos, não sai daí, não perde, fica aí, daqui a pouco a gente já volta. Voltamos com o nosso terceiro bloco do programa Na Pelada, e o quadro agora é o Quiz Grenal. Eu tenho hoje a honra de receber o Baidec, campeão mundial com o Grêmio, da Libertadores, campeão com o Belenenses. Isso mesmo. Empresário hoje de futebol, e Baidec, chegou o momento de testar teus conhecimentos sobre Grêmio Internacional. Eu farei 5 perguntas do Grêmio, que valem 10 pontos. E 2 do Inter, que valem o dobro, valem 20. Certo. Então, tu pode chegar aí a 90 pontos. Vamos lá, vamos ver. E bater o recorde aí desses jogadores que estão hoje na liderança, que é o Fabiano, o Cláudio Miro e o ex-goleiro do Inter, o Lauro. Vamos lá, primeira pergunta. Qual goleiro do Grêmio atingiu a marca de 1.816 minutos sem tomar gol e acabou ganhando uma condecoração pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol? A. Derlei. B. Marcelo Groy. C. Manga. Ou letra D.
Mazzaropi? Mazzaropi. Certa resposta. Começou com o pé direito, 10 pontos, chute no ângulo, 10 pontos pro Baidek. Vamos lá. Hoje é rápido, sem muito, né? Vamos lá. Número 2. Na vitória do Grêmio por 2-1 sobre o América de Cali em 1983, no Estádio Olímpico, quem é que fez os gols da vitória do Grêmio? Tá? Quais jogadores fizeram os gols da vitória do Grêmio? Então, letra A, Renato e Caio. Letra B, Caio e César. Letra C, Osvaldo e Caio. Ou letra D, Renato e Osvaldo. Então, na vitória do Grêmio por 2-1 sobre o América de Cali em 83 no Estádio Olímpico, quais jogadores fizeram os gols da vitória do tricolor? Renato e Caio, Caio e César, Osvaldo e Caio, Renato e Osvaldo. Sei que o Osvaldo marcou. E quem é que fez o outro? Se o Osvaldo marcou, então só pode ser o Caio ou o Renato. Letra C, Osvaldo e Caio. Letra D, Renato e Osvaldo. Osvaldo e Caio. Certa resposta. O homem tá bem. Os anos passam, mas... A memória tá boa. Tá boa. Vamos lá. Número 3. Qual foi o primeiro título na história do Grêmio conquistado? Então, o Grêmio conquistou o seu primeiro título. Qual foi o primeiro título que o Grêmio conquistou na sua história, tá? Letra A, Campeonato Gaúcho. Letra B, Campeonato Citadino. Letra C, Taça Vander Price. Ou letra D, Taça da Baixada. Campeonato Gaúcho, Citadino, Vander Price ou Taça da Baixada. Poxa, essa é um pouquinho mais difícil. É um título vale todo. É o primeiro título conquistado pelo Grêmio. Aquele que conquistou primeiro. Taça da Baixada? Errado. Taça Vander Price. Taça Vander Price seria a resposta certa, letra C. Tá. Vamos lá, 20 pontos ainda. O Baidek pode bater o recorde, pode chegar a 80 pontos. Vamos lá. Número 4. Ronaldinho Gaúcho teve passagem pelo futebol profissional no Grêmio de 98 a 2001. Quantos títulos ele conquistou jogando pelo tricolor? A, 1 título. B, 2. Letra C, 3. Ou letra D, 4. O Ronaldinho Gaúcho? Isso. 1, 2, 3 ou 4. Campeonato Gaúcho ele ganhou 1. Ronaldinho Gaúcho. Essa é uma questão. Eu acho que ele ganhou, se não me engano, um gauchão. Sabe? Só foi um título? Só um torneio? Só um campeonato? Eu acho que o brasileiro não ganhou, Copa do Brasil não ganhou, entendeu? Então é um? Eu acho que é um título. Errado. A Copa Sul e também o campeonato. A Copa Sul. Copa Sul. 2 títulos na Copa Sul, né? 2 títulos. O Campeonato Gaúcho um só, né? Isso, Campeonato Gaúcho um só e depois a Copa Sul. 2 títulos, é. Vamos lá, ainda dá pra igualar, hein? Ainda dá pra chegar a 70 pontos. Vamos lá. A torcida gremista tá... Vai, Baidek, vai. Vamos lá. Vamos lá. Número 5. Grêmio e Atlético Paranaense jogaram ontem pelo Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada. No ano passado, no mesmo local e pelo mesmo campeonato, qual foi o resultado? Então, no Campeonato Brasileiro do ano passado, qual foi o resultado na Arena da Baixada? Atlético 2, Grêmio 0. Atlético 2, Grêmio 1. Atlético 1, Grêmio 2. Ou Atlético Paranaense 0, Grêmio 2. Então, Atlético 2, Grêmio 0. Atlético Paranaense 2, Grêmio 1. Atlético Paranaense 1, Grêmio 2. Ou Atlético Paranaense 0, Grêmio 2. O Grêmio ganhou esse jogo. O Atlético Paranaense. Ganhou de 2-1 ou 2-0? 2-0. Certa resposta. Baidek segue firme aí a chegar aos 70 pontos. Vamos lá, vamos que dá. Agora 2 perguntas do Internacional, cada uma valendo o dobro, tá, Baidek? Então, tua oportunidade aí de chegar então aos 70 pontos. Tá com 30. Vamos lá. Inter e Palmeiras jogam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro.
No ano de 1981, o Inter impôs a maior goleada da história do confronto. Qual o resultado deste jogo? Inter 4, Palmeiras 0, Inter 4, Palmeiras 1, Inter 5, Palmeiras 0 ou Inter 6, Palmeiras 0? 4-0, 4-1, 5-0 ou 6-0? 6-0. Certa resposta. Baidec chega aí aos 50 pontos. O Internacional venceu por 6-0 e é a maior goleada, né, que aconteceu entre Inter e Palmeiras. Depois o Palmeiras também tem uma goleada imposta sobre o Inter por 5-0. Número 7. O goleiro Tafarel detinha o recorde de tempo sem tomar gols pelo Inter no Campeonato Brasileiro. Quem ultrapassou o recorde dele? Então, letra A, Klemer, letra B, Renan, letra C, Gato Fernandes ou letra D, Alisson? Klemer, Renan, Gato Fernandes ou Alisson? Quem passou o recorde do Tafarel em jogos em tempo sem tomar gols pelo Inter no Campeonato Brasileiro? Klemer, Gato Fernandes, Renan, o Renan e Alisson, né? Klemer, Renan, Gato Fernandes ou Alisson? Valendo aí os 20 pontos para ele chegar aos 70 e igualar aos nossos maiores vencedores aqui no Quiz Grenal. Klemer teve uma história grande, o Gato Fernandes... O Renan era reserva do Klemer e depois acabou atingindo a titularidade. E o Alisson. E o Alisson, o Alisson, eu não sei se o Alisson quebrou o recorde. Eu acho que o Klemer, pela sua história, pode ser que tenha, mas não sei também se ele passou. Vou te falar uma coisa, hein? O pessoal aqui sabe, né? O pessoal sabe. Dá uma inicial. Dá uma inicial aí pra não ficar... Tá pescando aqui, ó. Pescaria. Iniciando o R aí, com R. Inicia com R, né? Entendeu? Pode ser... É uma coisa incrível, pô. E aí? Klemer, Renan, Gato Fernandes ou Alisson? Poxa, essa... O homem não gosta de perder. Vamos lá. Gato Fernandes. Vamos ver se é o Gato Fernandes. O Gato Fernandes ficou um tempo também, pode ser. Poxa, que situação, né? Realmente, porque são grandes, todos eles grandes goleiros, né? Isso. Né? Goleiros que fizeram história, né? Que jogaram, inclusive, Renan jogou fora do país também. Alisson, mesma coisa. O Alisson ficou, não sei se o Alisson ficou muito tempo assim, quebrou o recorde do Tafarel. Um deles quebrou o recorde. Um deles. Klemer, Renan, Gato Fernandes ou Alisson? Vamos lá. Klemer, Renan. Klemer. Errado. Foi o Renan. O Renan quebrou. Tinha o Renan. E o Renan tinha na cabeça o R ainda, iniciando com o R. Renan quebrou o recorde do Tafarel. Eu estava até iniciando com R, se ele me confirmasse, meu amigo. Entendeu? Em 2006, o Renan então bateu o recorde. Baidec fica aí com 50 pontos no nosso Quiz Grenal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com o melhor momento do programa. Aquele momento que é meio complicado, amigo. Se cuida, a gente já volta com o carrinho por trás, não sai daí. Voltamos com o programa Na Pelada. Hoje eu tenho a honra de receber o Baidec, ex-zagueiro do Grêmio, campeão da Libertadores, Mundial. E vamos rápido, Baidec, para o último quadro do programa, que é o carrinho por trás. Baidec, fica ligado nas perguntas que são de duplo sentido. Então te liga, o pessoal de casa já sabe, vamos fazer aquele clima todo especial, para deixar o Baidec mais à vontade, né? Vamos lá então, a nossa primeira pergunta. Baidec, seu forte era a pegada? Pegada nos adversários, mas com inteligência. Vamos para a próxima. Para ser um bom zagueiro, era necessário jogar duro? Se impor, né? Principalmente. Jogar forte. Forte. Sua função no Grêmio era preencher o buraco nas costas dos laterais da época? Eu acho que, acima de tudo, tinha que ter a capacidade de cobertura para os laterais e também se impondo e tendo uma leitura ideal para ser um grande zagueiro.
Na época de jogador de futebol, quando você subia, abria um buraco nas suas costas? De jeito nenhum. De forma nenhuma, eu acho que subia bem na bola, mas de forma nenhuma deixava um buraco nas costas. Dentro do campo, quando dava pau, você ia para cima? Não, a questão toda sempre com equilíbrio, mas acima de tudo, sabendo que nesse momento tem que ser muito inteligente para não levar porrada. Baidec, quando parou de jogar futebol, você abriu o seu próprio negócio? Não, eu já tinha sempre ideias quando jogava do que eu podia fazer no futuro, por isso me preparei para isso. Não abriu o próprio negócio. Dentro das 4 linhas, sua principal característica era pegar as bolas dos adversários? Não, de forma nenhuma. A minha era defender e, acima de tudo, se possível, sempre saber jogar certo para que surpreendesse os adversários. Na época do Grêmio, no entra e sai dos jogadores, sempre tinha o dedo do técnico? Eu acho que, acima de tudo, o técnico é um comandante e nós temos que saber escutar e sermos inteligentes para, no campo, resolvermos as situações da melhor maneira. Infelizmente, então sempre tem o dedo do técnico. Não, o treinador é o homem que dá a tática e nós lá dentro temos que resolver em momentos cruciais e difíceis, né? Que temos que resolver pela nossa capacidade, porque a preleção é feita fora, né? E nós lá dentro temos que resolver esse assunto. Baidec, o queijo grana padano é muito consistente. É difícil ralar com ele duro? Queijo, eu acho que é importante não ralar com ele duro, e sim é saber aproveitar o queijo da melhor maneira. Um atleta profissional requer uma alimentação saudável. Nos times que jogou, tinha muita fruta? Olha, alimentação sempre foi um dado importante para que pudéssemos ter uma performance boa no campo. Mas além de ter tantas variedades, a escolha de cada atleta. Nos lugares no exterior onde jogou, você usou bem a língua? Eu sempre utilizei em cada país, sabendo se entender com o idioma deles, né? Agora como empresário, por isso como empresário principalmente, né? Tem que estar sempre atento aos mercados e muitos têm intérpretes e muitos procuram falar o inglês, o francês ou fazer uma mescla para demonstrar sua capacidade negocial. Em Portugal, é verdade que você jogou de camisola? Não, lá em Portugal... Olha, acho que é verdade, hein? Não, lá em Portugal tem a camiseta, a camisola, né? Por isso mesmo, é melhor dizer que eu joguei com a camiseta, porque senão vão achar que o Baidecão... Como é que vai um zagueiro se impor com camisola, né? Não, mas o Baidec então jogou de camisola, mas é porque os portugueses chamam camiseta de camisola. Mas... Ainda sobre Portugal, você chegou a pegar bichas nos bancos de lá? Lá tu tens a velha bicha, né? Que são filas aqui no Brasil, e lá é a bicha, né? E mesma coisa as crianças pequenas, o puto. Calma, segura, calma. Mas em Portugal é bicha, é a fila. Para encerrar, no Belenenses, você chegou a jogar com algum puto? Olha, vou te falar uma coisa aí. Vários putos pequenos surgindo, surgiam e vinham treinar, porque são jovens, né? Que nós sempre quando chegamos lá a gente surpreendia, né? Porque eu também estava com meu filho pequeno e disse, Baidec, como é que tá o puto? é o termo português, né? Para jovens, o puto para jovens, né? Pessoas, crianças e jovens que estão surgindo na carreira de futebol. Então o Baidec chegou a jogar com um puto
no Belenenses, Puto né? português. Então, que é um puto português, que são os jovens. Muito bem, esse foi o quadro, né, que a gente sempre faz com carinho, né? Bota uma luz especial, que é o carrinho por trás, tem que estar ligado. Baidec, te agradeço. Te agradeço pela presença. Com o Baidec, eu acho que a gente podia fazer mais uns 3, 4 programas, porque não tem infinidade. Comigo tu vai fazer o carrinho pela frente. Mas parabéns, dividida pela frente. Parabéns pelo programa também, entendeu? Fico muito feliz, sempre que eu posso, estando disponível, nas minhas viagens e tudo, mas podendo colaborar. Falamos de futebol, falamos de várias histórias importantes da carreira e do mundo do futebol. Muito obrigado, Baidec. Esse foi o nosso programa Na Pelada. Não chora, a gente volta no próximo domingo, 13h30 da tarde, você já sabe, se liga, bora lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.